Aí, Pastor Carlos, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao meu Instagram. Deus me deu a Agradeço, graça, obrigado. amém. Deus me deu a graça de estar acompanhando o seu ministério há um bom tempo e também a graça, pela misericórdia, já passamos de 1 milhão de pessoas aqui seguindo e o meu Amém. intuito é ensinar o povo a valorizar as escrituras, a teologia. Como eu Amém. falei com você desde a primeira vez que a gente começou a conversar. É a primeira vez que a gente está fazendo uma live, ainda não nos vimos pessoalmente, mas é uma honra recebê-lo aqui e as pessoas Honra. ficaram muito felizes quando eu postei o banner. Amém. Um prazer, viu? Uma alegria estar com o irmão, também não o conhecia, mas eu espero que tenhamos aí, enfim, um bate-papo proveitoso para a glória de Deus e peço eventuais desculpas aí, porque eu sou muito ruim nessas questões tecnológicas. Você está 1000 anos da minha frente nisso, viu? Se não fosse meus irmãos me ensinando, principalmente o Daniel, eu É, não daria conta. certo, certo. Pastor, o Sim, senhor tem livros lançados. tenho alguns livros. Deixa eu ver aqui, eu tenho o primeiro livro que eu publiquei foi o Manual de Demonologia em 2011, mais ou menos, que foi resultado da minha dissertação de mestrado em teologia, né? Eu tenho o segundo livro que foi Expiação Ilimitada, que Esse eu foi tenho. publicado isso pela editora Reflexão, verdade, o irmão comentou comigo, né? Perfeito, Expiação Ilimitada. O terceiro, que foi resultado da minha tese de doutorado na USP, é As 10 Pragas e a Abertura do Mar. Tá? E, por fim, o quarto agora, Jonas, Introdução, Tradução e Comentário, mais ou menos recente. E estou escrevendo um quinto, que é uma introdução com a tradução do texto hebraico para o português de Abacuque. Está mais ou menos 50%, e devido a essas questões de coronavírus, todos esses problemas, né, permitindo Deus, eu deverei lançá-lo provavelmente em agosto ou setembro, com a permissão divina agora no segundo semestre desse Amém. ano. Em nome de Jesus dará certo. Eu vi que você escreveu alguns livros também, não escreveu? Sim, sim, pastor. Eu tenho alguns livros. Eu tenho Segredos da Liderança de Paulo, Segredos da Aham, Liderança de Josué. Eu tenho ok. Salmos, Mensagens para o Mensageiro, que são esboços de mensagens no livro dos Salmos. Ah, Avivados pelo Espírito Santo, que é um livro baseado em Atos dos Apóstolos. Eu também opa, coisa tenho boa. Solteirismo e Namoro Cristão. E o Olha último lá. que lancei, A Cruz de Cristo. Muito bom. São mensagens evangelísticas desde o Gênesis até a carta de Ah, Paulo aos Efésios. Pastor, poxa, Deus tem te usado aí pela vasta sabedoria que ele te deu a graça de alcançar, e a teologia arminiana tem sido muito bem representada pela sua capacidade. Eu queria muito conversar com o senhor hoje, com os nossos seguidores aí também, com muito respeito, com muito carinho, como o senhor sempre tem feito. Eu não tenho a sua sim, paciência para debate, nem sim. o seu preparo, então deve ser por isso. Não tem isso, não tem isso, imagina. Mas, licença aqui, gostaria de conversar com o senhor e ouvir mais da sua parte sobre a expiação ilimitada, desse lindo livro Ah, sim. que você lançou, Hum. da editora Reflexão. Quem quiser adquirir pode acompanhar no seu Instagram, pastor, o link, site, como é que Ah, é? olha, eu não tenho agora nenhum exemplar comigo, né, Pastor Eliseu, mas Esgotou. as pessoas podem entrar em contato com a editora Reflexão, que eu creio que eles devam ter ali exemplares para eventualmente atender os pedidos, né? E as pessoas, Bom. claro, os pedidos são Editora bem-vindos. Reflexão. A Reflexão é uma editora de São Paulo que tem buscado se especializar em obras, por exemplo, de cunho arminiano. E não apenas arminiano, mas várias obras também de estudos pentecostais, tá? Às vezes as pessoas não sabem. Claro que a CPAD ela tem trabalhado muito sobre isso, agora recentemente a editora Carisma, mas uma outra obra que envolve alguns debates, alguns assuntos pentecostais, a Reflexão também tem algumas publicações nessa área. Né? Eu não sabia. Bom saber. É, Bom sim, saber. sim, sim. Bora lá, então. Pastor Carlos, 2 pontos aqui. Vou Sim, começar a minha fala aqui como um batista. 2 pontos. sim. Bem intencionados, claro, bem intencionados. Alguns calvinistas ensinam que o sacrifício de Jesus
foi limitado. É uma expiação certo, limitada por alguns, certo, um grupo. A igreja, por algumas pessoas, um grupo especial. Eles sim, também, ao mesmo tempo, propagam a teologia histórica, que teve seu início no século II. E, então, são esses dois pontos, a expiação limitada e a teologia histórica, tem divergência com os pais da igreja. A teologia certo. histórica tem a divergência com os pais da igreja, porque no início dela houve muita mistura com a filosofia grega. Tertuliano, Uhum, o teólogo norte-africano, chegou a fazer uma pergunta retórica: o que tem a ver Atenas com Jerusalém? é Nessa verdade. pergunta, ele estava afirmando que não há como misturar a filosofia grega da base da teologia histórica com as escrituras sagradas. Justino Marte, né, apologeta e pai da igreja, chegou a afirmar: o cristianismo já é a filosofia verdadeira, já é a sabedoria verdadeira. Blaise Pascal disse: o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é o primeiro Uhum, ponto. A filosofia histórica tão valorizada, a teologia histórica tão uhum, valorizada, tão pregada, no início já teve divergência com os pais da igreja. O segundo ponto de divergência da doutrina calvinista, que muitos propagam e pregam com os pais da igreja, eu digo, divergência com os pais da igreja, é a expiação limitada. Primeiro, porque no início da teologia histórica, os pais da igreja veementemente falaram contra aquela mistura. Agora, sobre a teologia da expiação limitada, os pais da igreja uhum, nunca pregaram. Isso até, o senhor até comenta no seu livro. Não é verdade. pregavam, não desenvolveram tal assunto. E assim, Calvinistas admitem isso, né? Calvinistas admitem isso. calvinistas admitem isso, né? Tá? Grandes homens calvinistas admitem isso. Essa discussão, como o senhor afirma e outros também, surgiu com Augustinho e Pelágio. E o que gerou mais Uhum, na mente das pessoas foi essa doutrina tem gerado muitas dúvidas no coração de muitas pessoas. Interessante. 4 séculos a igreja enganada, enganada, sem entendi, essa perfeito. doutrina. Aí, de repente, através de Agostinho, vem esse questionamento, e hoje Deus tem te usado, como a muitos, para sanar essa dúvida. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso para nós, por favor. Bom, vamos lá. Então, como eu disse para você agora há pouco, pastor Eliseu e os queridos amigos, irmãos que nos acompanham nessa live, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o conceito ali dos cânones de Dort, no contexto do século XVI e tudo, né, na Holanda, nós vemos o próprio calvinista, um dos calvinistas chamado John Davenant, que eu acabo citando no apêndice do meu livro Expiação Ilimitada, ele mesmo vai admitir na sua obra Dissertatio de Morte Christi, isso é, dissertação sobre a morte de Cristo, que por exemplo, os pais da igreja, eu creio que seja importante nós mencionarmos e explicarmos para os nossos telespectadores aí, quem está nos assistindo aí nesse momento, que os pais da igreja, a nomenclatura pais da igreja, ela é dada àqueles pastores, bispos, teólogos cristãos que sucederam os Dos apóstolos e apóstolos. cronologicamente depois deles, mais ou menos entre os anos 100 a 650 ou 100 a 750 depois de Cristo. Então, o próprio John Davenant, que teve cadeira cativa nos cânones ali no Sínodo de Dort, ele, calvinista convicto, ele disse que a ideia de que Jesus teria morrido apenas por alguns indivíduos, eu diria seletos, sortudos, né, nesse contexto, ela não está presente nos escritos dos primeiros pais da igreja. Ela só surgirá com, digamos, e ainda não fortemente, ela surgirá de forma tímida ainda, né? Após os embates ali com Agostinho de Hipona, a partir do quarto, quinto séculos em diante, Pelágio. sim, timidamente aqui e acolá. Nunca na história da igreja, em termos universais, em 2000 anos de história da igreja, nunca a igreja, em termos majoritários, sempre foi uma minoria mesmo, que defendeu essa ideia que eu diria excêntrica e curiosa, que diria que Jesus morre apenas por um grupo seleto, mais uma vez sortudo, de indivíduos, e não por toda a raça humana. Então, é um dos ensinamentos no calvinismo, que eu diria um dos mais estranhos e esquisitos que eu conheço é Estranho. este. Ele é uma Pastor, já que o senhor excentricidade citou,
Muito Tu bíblico, né? citou um calvinista aí, Sim, Ivan de Oliveira, pós-graduado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele diz que na análise dos textos de Calvino, não sim. encontramos uma defesa direta a respeito da expiação limitada, pelo Não menos nas mesmo. institutas. É isso mesmo. É verdade. É verdade, você não encontra, né? Então, o conceito de expiação ilimitada, isto eu creio que seria, antes de qualquer coisa, importante nós conceituarmos para os Bom, nossos queridos facilitar a telespectadores. compreensão. Isso. Quando a gente fala de expiação, estamos querendo nos referir ao significado da morte de Jesus na cruz. Então, por que pessoas ele morreu? Ele morreu por toda a humanidade? Ele morreu apenas por um grupo de indivíduos? Essa morte por toda a humanidade, ela automaticamente já expia ou remove os seus pecados? Não faz? O que que ela faz? Então, da perspectiva calvinista, primeiro de tudo, que as pessoas já são eleitas desde a eternidade passada, e são eleitas incondicionalmente. Então, a cruz de Cristo, ela funciona como um mero acessório, ela não é importante. Não estou dizendo que os calvinistas neguem a importância da cruz, eles, claro que validam, mas o seu sistema teológico acaba, inevitavelmente, colocando a cruz de escanteio e não delegando a mesma, ou não vendo na mesma, um papel central. Porque a eleição para a salvação no calvinismo, ela não se dá, nós não temos uma justificação pela fé, mas é uma justificação com base na eleição incondicional que ocorre desde a eternidade, né? Então, resumindo, Jesus, ele na cruz, ele morre apenas por alguns indivíduos, e estes indivíduos são os mesmos que o Deus triuno teria escolhido desde a eternidade passada. Quer dizer, ele escolhe, sei lá, vamos chutar 1.580.000.000 de pessoas. Então, Jesus morre na cruz apenas por 1.580.000.000 de pessoas, por nenhuma a mais nem a menos. Então, esse tipo de ensinamento, né, ele não é encontrado nas Escrituras. Nas Escrituras entendemos que a morte de Jesus, ela abrange a todos, no sentido de que Jesus, ele provisiona a salvação a todas e quaisquer pessoas da humanidade. Todavia, os benefícios salvíficos, isto é, a salvação em si, só é aplicada àqueles que, pela graça, mediante a fé, creem em Cristo e continuam a crer nele, conforme depreendemos de textos como João 3,16, que muitas pessoas compreendem mal, porque João 3,16, rapidamente já Pastor, passo antes para do o senhor irmão. chegar em João 3, bora passar por João 1. João 1, tem como? João 1, 29. Claro, Estou com minha claro. Bíblia e minha caneta aqui. Certo, certo. Então, João 29, nesse texto, Jesus vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que João. tira o pecado do mundo, né? Só que quando nós lemos o texto grego, o pastor Eliseu e as demais pessoas que nos acompanham, aparece ali a expressão grega hoairon. Hoairon, ela aparece na forma participial em grego, de modo que uma tradução ao pé da letra, mais literal, com perdão pela redundância, seria: Eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Ele não tirará, ele já está tirando, é o que diz o texto grego. Isso é maravilhoso. É porque não Porque quer dizer, tirará, está escrito que tira. não. O texto ele aponta para um verbo que ele está numa ideia, num conceito de um presente contínuo. Ele está tirando. Eu Isso creio. significa que Jesus ele não começa a remover os pecados na cruz apenas, no final da sua Uhum. vida. Quando ele se encarna e anda pela Judéia, na Palestina do primeiro século, e começa a pregar o evangelho, o arrependimento às pessoas, e ele lhes diz: o tempo é chegado, arrependei-vos e crede. Naquele exato momento, aqueles que creem nele pela graça já estão sendo salvos. Não há uma necessidade de esperar a cruz em meses ou anos ou Sim. contextos depois. Já quando da encarnação, crer em Jesus e na sua mensagem já proporciona salvação ao pecador. Isso é maravilhoso. E E a esse gente mundo diz: aqui é totalidade. perdão, como? Esse mundo Como? aqui é totalidade de pessoas, não é um grupinho de crentes, de eleitos. Não, então, claro, assim, Jesus ele não salva todo mundo, ele morre para Morre provisionar por todos. salvação para todos, mas a aplicação dos benefícios salvíficos da cruz
só são aplicados na vida daqueles que, pela graça, creem em Cristo. Essa é a ideia. João não nega a totalidade como o senhor ensina. De jeito nenhum. A gente pode ir pelo contexto, capítulo 1, versículo 3. Sim. Olha, a totalidade vem desde lá. Todas as coisas feitas por ele. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que todos crescem por ele, pela mensagem de João. 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. No 29 ele continua. Ele tira o pecado do mundo. Perfeito. Aí a expressão é essa. Ele é aquele que está tirando o pecado do mundo, né? Está tirando. Então, vou anotar aqui agora. E isso é importante dizer. Ele está tirando, é o que diz literalmente o texto grego, tá? Porque é a forma do verbo como ele aparece ali, tá? Essa é a ideia. E a mesma ideia, pastor, que aparece, por exemplo, em João 3,16. Sim. Em João 3,16, as pessoas não sabem disso. Esses dias eu fiz uma live também pelo meu Facebook, né? E comentando sobre isso, aproveitando esses momentos de coronavírus, de quarentena, onde as pessoas estão reclusas nos seus lares, né? Então, porque João 3,16, ele diz o seguinte, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que continuamente nele crê. É a expressão que é um particípio, né? É um particípio presente. Então, a tradução literal, inclusive há calvinistas que admitem isso, como Daniel B. Wallace na sua gramática de grego. Não é coisa que eu estou inventando porque eu sou arminiano, é o que diz o texto grego. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que... O calvinista sincero não nega, né, pastor? Como que é? O calvinista sincero não nega. Não, ele não nega. Quem conhece isso, ele sabe. Ele vai dizer, não, você tem razão. E é daí que os arminianos tiram, dentre vários outros textos, não são só desses, os arminianos tiram a sua fé da Bíblia toda, né? É daí que os arminianos tiram o conceito de que é necessário perseverar na fé para ser salvo. Porque o texto grego diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que continuamente nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não adianta termos um momento pontual de fé em Cristo e eventualmente depois apostatarmos da fé. Há necessidade de crermos e crermos continuamente. E essa continuidade da fé só nos é possibilitada por Deus por meio da sua graça, da sua misericórdia. É exatamente o que os arminianos ensinam, nada mais, nada menos. Mais uma vez, a graça oferecida, o sacrifício de Cristo oferecido, o amor de Deus oferecido ao ser humano total, à humanidade total. Está aí a oferta. Exato. O chamado é total, a oferta é total, o provisionamento é total. Agora, a aplicação é condicionada à fé. A aplicação dos benefícios salvíficos é condicionada à fé proporcionada pela graça. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a expressão grega de apisteos, né? Então, através da fé. A graça é a causa meritória da nossa salvação. Mas a fé resposta do homem, proporcionada pela mesma graça, é o instrumento pelo qual nos apropriamos da salvação nos dada em Cristo. João continua na totalidade, pastor, da oferta, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele maximiza no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é mundo de eleitos, não é, pastor? Não. A palavra grega cosmos aí, segundo S.T. Bloomfield, segundo A.T. Robertson, segundo Gerhard Bauser Schneider, segundo vários lexicógrafos de grego, aponta para a raça humana ou para toda a humanidade. É uma metonímia para falar ou para se referir a todos os seres humanos. Curiosamente, o próprio Calvino, ao comentar João 3,16, ele diz que esse versículo significa que o Pai Celestial não deseja que a raça humana a qual ele ama pereça. Quem diz isso é Calvino, por exemplo, na sua obra O Evangelho segundo João, página 131, publicado pela editora Fiel, que é uma editora calvinista. Calvino diz isso lá na página 131.
E os samaritanos, em João 4,42, disseram àquela mulher, né? Sim, perfeito. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Uhum. Salvador do mundo. Perfeito, perfeito. O conceito de cosmos, do substantivo grego cosmos, que, aliás, de onde vem a nossa palavra em português cosmética, porque os antigos gregos tinham uma concepção de mundo como algo belo, daí a ideia de cosmética como algo que embeleza o homem, a mulher e assim por diante, né? Mas a ideia de cosmos, sobretudo no Evangelho de João ou nas epístolas joaninas, ela tem um sentido majoritariamente todo abrangente, referindo-se, claro que com exceção de um ou outro contexto, que é pontual e minoritário, a maioria esmagadora das ocorrências aponta para Cosmos como a totalidade da raça humana, a humanidade. Então, Jesus morre pelos pecados da humanidade em termos de provisionar perdão para todos, mas ele não aplica os benefícios da sua morte à vida de todos, senão nós cairíamos numa heresia que se chama universalismo, aí não haveria inferno, não Sim. faria sentido. Mas ele só aplica isso condicionado à fé que é proporcionada pela graça mais uma vez. É isso que arminianos creem, ecoando ou refletindo o pensamento que entendem estar presente claramente nas Escrituras. Se a queda atingiu toda a raça humana, por que Certo. que o sacrifício de Cristo seria limitado? Por que que a expiação Perfeito. seria limitada? Teria o Ótimo. pecado, teria o pecado mais poder de alcance do que o sangue de Jesus? Romanos É, 5. eu Romanos concordo. 5. Posso ler, pastor? Pode ler, claro, claro. Romanos 5,16. E não foi Uhum. assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. 17. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, os que recebem, claro, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justos. Aqui a gente consegue entender, se não ler o texto por completo, que está no mesmo nível de alcance de pecado e de graça. 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o pecado, a ofensa, o juízo, a queda teve esse alcance geral, por que que a oferta seria apenas por alguns? A graça é superabundante. É, pastor? É verdade. É isso aí, pastor. O irmão leu muito bem e o irmão fez a questão de agir corretamente, lendo o contexto imediato de Romanos 5 e não isolando apenas um versículo, o irmão agiu corretamente, né? Então, eu diria que isso está muito claro. Quer dizer, o conceito de que Jesus ele morre pela humanidade, Meu Deus. provisionando possibilidade de religação entre o homem extraviado pelo pecado ao seu Deus, isso é evidentemente claro, com perdão pela redundância proposital ao longo de todas as páginas do Novo Testamento. Então, não faz sentido, mesmo porque, qual o sentido, pastor Eliseu, de Jesus ele morrer apenas por uma turma de privilegiados ou sortudos, como eu diria, e quando nós chegamos no juízo final, Deus ele tem a audácia de cobrar da humanidade toda o não terem crido no seu filho, mas como? O senhor não entregou o seu filho por mim? O senhor não morreu por mim? Quer dizer, o senhor não morreu por toda a humanidade? E como que o senhor tem condições de cobrar porque as pessoas não creram? Lembrando, pastor Eliseu, que nós temos uma coisa muito mais séria. Quer dizer, no calvinismo nós temos uma série de coisas muito sérias. No calvinismo,
A fé é um dom de Deus. Até aí arminianos concordam, não tem nenhum problema. Mas no calvinismo, Deus não dá fé para todos, ele só dá fé para alguns poucos indivíduos. Então, convenhamos, se Deus não dá fé para mim, o dom da fé para mim, como que ele tem condições de, no dia do juízo, do trono branco, me exigir de mim, ou me culpabilizar ou responsabilizar por não ter crido nele, sendo que foi ele mesmo que não quis soberanamente, ou eu diria arbitrariamente, não quis me dar o dom da fé. Como que ele cobra de mim algo que ele mesmo, podendo me dar, não quis dar? Que Deus de amor é esse, né? Então, não faz sentido. Qual o sentido de Marcos 16? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu estivesse na época de Jesus e fosse talvez um calvinista, eu perguntaria para Jesus, mestre, eu devo pregar o evangelho, inclusive para aqueles que o Senhor não ama, porque o Senhor não morreu por eles na cruz? Inclusive para estes eu devo pregar? Esta seria uma oferta verdadeira ou Jesus estaria fazendo chacota da humanidade ao exigir que preguemos um evangelho, inclusive para pessoas que ele não amou, porque ele não quis morrer na cruz pelos pecados delas? Eu não quero nada com esse Jesus. É um Jesus muito estranho, muito esquisito, muito distinto dele presente no Novo Testamento. João, que vem no Evangelho registrando a totalidade, ou seja, todo, na oferta do sacrifício de Cristo por todos, claro, na oferta. Primeira epístola dele, capítulo 2, versículo 2, ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, igreja. Mas ele continua: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Exato, perfeito. Pastor, eu concluo para o senhor concluir. Eu concluo aqui para o senhor concluir. Por favor. A Bíblia, então, não mostra como se pregam a limitação da dispensação ou da disposição da salvação, do alcance ou da oferta da salvação. O que eu vejo na Bíblia limitado, como o senhor usou a expressão aí, eu digo, o que eu vejo a limitação não é na oferta, mas na recepção. Perfeito. Na recepção. O que é limitado, para mim, no meu conceito, não é a expiação, mas é a compreensão de alguns teólogos e o coração do pecador. O pecador limita a sua recepção e o teólogo parece que ele deixa limitar a sua compreensão, porque está aqui, pelos pecados de todos. Perfeito. E, aliás, o versículo deixa claro, né? Quando a gente lê 1 João 2,2, o próprio evangelista ele está contrapondo o mundo com os filhinhos, porque ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação não apenas pelos nossos pecados, dos filhinhos, dos crentes, mas também pelos de todo mundo. Como que alguns calvinistas leem esse texto? Eles dizem: Jesus não é a propiciação apenas pelos nossos pecados dos filhinhos eleitos, mas pelos eleitos de todo mundo. Acontece que o texto grego não traz eleitos de todo mundo, ele traz de todo mundo. Então, é uma exegese. Sim, que a palavra cosmos aparece na primeira epístola de João, saí do evangelho, estou na epístola. Na maioria esmagadora, eu não tenho aqui em mãos o percentual exato, mas é quase 90%, cerca de 85%, 86% das ocorrências. Cosmos sempre tem um sentido todo abrangente, como raça humana, todo. Isso. Então, por que eu pensaria que deveria ser diferente? Outra, se Deus quisesse dizer que Jesus é a propiciação pelos eleitos filhinhos e pelos eleitos de todo mundo, por que ele não usou a palavra grega eklektos, eleitos de todo mundo? Por que ele não usa isso? Estava à disposição do vocabulário de João, que conhecia grego no Novo Testamento. Por que não usou? Ele não usou porque não era a intenção dele. Ensinar um assunto que alguns veem, mas que me parecem funcionar como uma exegese. É um pensamento importado para o texto, em vez de ter uma teologia extraída do mesmo. Isso se chama exegese em termos populares ou no nosso teologuês, né? Pastor, para a gente encerrar, Mateus 26, 28, que eles usam muito. Certo. Então, quando a gente fala de Mateus 26, 28,
que diz lá que, na verdade, ele morre não por toda a humanidade, mas é uma expiação por muitos, né? Por muitos indivíduos e não por todos, não é isso? O próprio João Calvino entende, por exemplo, que nesse texto de Mateus 26, 28, você não tem um sentido restritivo e limitado, mas você tem um sentido No abrangente. comentário de Mateus. Isso, o comentário de Mateus dele, perfeito. Com perdão pela redundância, muitas vezes que aparece a palavra muitos, poloi em grego, você tem um sentido não restritivista, muitos como se fossem apenas alguns, mas muitos com figura de linguagem para se referir a todos. O próprio Calvino admite isso no seu Pastor, deu uma comentário. falhada aqui, eu quero ver isso de novo. Então, eu disse que vez por outra, não sempre é claro, mas muitas vezes a palavra muitos, ela não tem um sentido restritivo, referindo-se apenas a alguns poucos indivíduos. Vez por outra, ela também se refere a um sentido amplo, né? Muitos como representativo de todos. Esta era, por exemplo, a compreensão do próprio João Calvino desse texto que você mencionou, e isso, salvo engano, está citado na minha obra Expiação Ilimitada também, né? Mas é claro, pastor, a oferta é para todos, mas nem todos querão. A limitação não está na expiação, está na compreensão de alguns teólogos e na recepção do pecador. A limitação, veja bem, até calvinistas, né, pastor Eliseu, calvinistas e arminianos concordam em dizer que a chamada para o arrependimento é para todos os indivíduos. O que o arminiano questiona do calvinista, e ao meu ver ele questiona corretamente, é a seriedade dessa chamada. Por que, se Deus não ama toda a humanidade, por que cargas d'água ele me ordena que eu pregue o evangelho a toda a criatura, se ele não ama a toda a criatura a ponto de não enviar Jesus para morrer por toda ela? Jesus morre apenas por alguns indivíduos. Então é um Deus que não oferece o evangelho de forma sincera e verdadeira. É uma espécie de uma pegadinha. Quer dizer, pregue um evangelho para toda a humanidade, mas ciente de que eu não quero salvar toda a humanidade de jeito nenhum. Então, arminianos e calvinistas entendem que o chamado é para todos. Mas arminianos entendem que o chamado externo do evangelho, não o chamado interno do Espírito, ele é história para boi dormir, é história para inglês ver. É meio confuso. Não é real, não é verdadeiro. É meio confuso. Meu amigo, foi um privilégio conversar contigo. Muito obrigado por nos esclarecer. Obrigado. Deixa eu mais uma vez colocar o seu Instagram aqui. Porque naquela hora parece que eu pus errado. Tudo bem. Você confere aí? Tá, é @Carlos Vailate, com 2 T's e I no final. Arroba Carlos vai 2 T's e I. Isso, 2 T's e I no final. Perfeito. Tá certinho. @Carlos Vailate. Aliás, tá com 2 L's, é invertido. É um L e 2 T's e I. Meus tá irmãos, errado ali. E agora? Agora está correto, perfeito. @Carlos Vailate, perfeito. Isso aí, correto. Gente, o pastor Vailate é teólogo, profissão, formação, amor. Eu sou simplesmente um pregador que estuda, mas eu tenho aprendido com esse homem e com muitos outros. Sigam esse homem que tem edificado a vida de muitas pessoas, e que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Memorizem esse Instagram que vai muito edificar a sua vida, e adquira o material do pastor Carlos Vailate, Expiação Ilimitada. Mostra de novo, pastor, o outro livro, por favor. Expiação Ilimitada, nós temos Jonas, Introdução, Tradução e Comentário. As 10 Pragas e a Abertura do Mar, foi o resultado da minha tese na USP. E o primeiro livro de resultado da minha dissertação de mestrado é Manual de Demonologia, né? Perfeito. Então, onde eu trabalho detalhadamente sobre o endemoniado gadareno em Marcos 5-20, traduzo o texto do grego para o português e trabalho outros detalhes. São todos bem-vindos quem desejar adquiri-los pelas editoras, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo, depois podemos marcar outra? Marcamos com o maior prazer. Dando para fazer será uma alegria. Quero agradecê-lo, pastor Eliseu. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Não o conhecia
pelo menos assim, eu não vou dizer pessoalmente, mas virtualmente, de forma mais próxima. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, tá bom? A cada aspecto da sua vida, que Ele continue a guiá-lo, Amém. abençoá-lo, Amém. protegê-lo, como a todos os queridos seguidores do seu Instagram, seus amigos, que toda a sua família seja grandemente abençoada por Deus e Deus abundantemente torne próspero o seu ministério. Muito obrigado pelo carinho e pela gentileza do convite. É uma alegria poder conversar com você e com o Amém. seu pessoal. Deus abençoe, tá bom? Amém, meu querido. Um abraço. Deus Um abençoe. abraço a todos. Pro irmão também. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém.